Hoje quero falar um pouco sobre heresias. Heresia é qualquer ensino que se afasta dos ensinamentos normais de uma tradução religiosa. Como descobrir quem é o ladrão de João 10? O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 10:10. O primeiro passo é entender o texto. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. E isso Jesus estava falando com quem? Vamos dar uma olhadinha no capítulo 9, antes de João 10. No capítulo 9 de João, versículo 40 a 41, diz assim: Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: Também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis: Vemos, por isso o vosso pecado permanece. Jesus estava falando com os fariseus. Qual era a maior influência dos fariseus? Mateus 23, versículo 14, diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócrita, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Os fariseus foram os criadores da instituição da sinagoga depois da destruição do templo, 70 anos depois de Cristo. Quem é o ladrão de João 10? Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele que não entra pela porta, a porta é Jesus, o pastor. No rebanho das ovelhas, mas sobe por outra parte do rebanho de Jesus, esse é ladrão e salteador, é fariseu. Versículo 2. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor da ovelha, é Jesus. No versículo 2, Jesus é o pastor. No versículo 7, Jesus diz que ele é a porta. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora suas ovelhas, vai diante delas e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Voz de Jesus. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Versículo 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. O estranho é o ladrão e salteador, fariseus. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. A porta é o pastor das ovelhas, é Jesus. Versículo 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Os ladrões e salteadores fariseus, os criadores da instituição da sinagoga, vieram antes de Jesus, mas as suas ovelhas não os ouviram, porque conhecem uma só voz, a um pastor. No versículo 9, Jesus diz que eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. No versículo 10 vem a figura do ladrão. Quem é o ladrão? O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim, quem veio? Jesus. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Quem é o ladrão de João 10? Os fariseus são os ladrões e salteadores. Eles, os criadores das instituições da sinagoga, vieram antes de Jesus na sua vida e te roubam, e te matam, e te destrói. Pois o ladrão e salteadores, os fariseus, fazem comércio das ovelhas, assim é chamado de mercenário, como as igrejas de hoje, como os pastores de hoje. Versículo 11. Eu sou o bom pastor. Quem é o bom pastor? É Jesus. O bom pastor dá sua vida pela ovelha e ele deu a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, quem são os mercenários? Esses fariseus, esses pastores de hoje. O que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo os arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim,
Também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Qual dos pastores e fariseus que deram a sua vida pelas suas ovelhas? Eles nem podem dar, porque cada um dará conta de si mesmo. Profecia bíblica para o rebanho de Cristo. No versículo 16, aqui tem uma profecia para você. As ovelhas ouvirão a voz de Jesus. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, do aprisco de Jesus. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho, e um só pastor, como um só corpo, uma só esperança, uma só fé, um só batismo. Um rebanho e um pastor. Quantos pastores você tem? Mas de modo nenhum seguirão os estranhos. Quem são os estranhos? Tantos pastores por aí, para mim, são todos estranhos. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Os estranhos é o ladrão e salteador, os fariseus e os pastores de hoje. Mas as ovelhas não as ouviram, e elas ouvirão a voz de Jesus, a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. É só um pastor, não são esses pastores de hoje. Só existe um pastor, ele deu a sua vida por você. E as suas ovelhas ouvirão a sua voz, e haverá um só rebanho e um só pastor.